Olá, amigos do Agro 163, né? O pessoal pode estar estranhando, o Devaneio mudou de cenário, o que está acontecendo? Ao fundo aqui a nossa linda e maravilhosa Cuiabá. E claro, nós estamos preparando uma nova roupagem, sim, mas as novidades virão daqui uns dias. Então, nós estamos nos preparando e eu tenho a expectativa, porque eu estou gostando muito do que está sendo proposto, mas vamos aguardar mais alguns dias. Mas na edição de hoje nós vamos fazer um bate-papo. Olha, primeiro nós vamos falar com o Elton Cabral, ele que é zootecnista e gestor da Gestap Pecuária com Lucro. Nós vamos também rever uma informação muito bacana sobre carrapatos, né? Vou falar com o Dr. Renato Andreotti, ele é pesquisador da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande. Hoje também eu quero conversar com a Yael Bonfim, né? Nós vamos rever um bate-papo sobre sustentabilidade, ela que é jornalista e também apresentadora do Planeta Campo. Tudo isso e muito mais a partir de agora com Devanir Ramos, a sua preciosa companhia, aqui no Agro 163. Já voltamos. E o bate-papo hoje é com o zootecnista Elton Cabral. Elton, muito obrigado por estar nos atendendo e compartilhar um pouquinho da trajetória da história. Tudo bem? Tudo bem, Devanir. Obrigado pela oportunidade. É um prazer poder estar no teu programa, compartilhar com vocês aí a respeito da realidade das fazendas de gado de corte, né? Nós que acompanhamos muitas fazendas aí de pecuária de corte, também próximo da realidade da gestão das fazendas. Fico muito feliz de poder estar aqui no teu programa e compartilhar tudo que a gente está vendo aí no campo. O Elton Cabral é zootecnista de formação e diretor da Gestap Pecuária com Lucro. Assunto de extrema importância, como aumentar o lucro, a produtividade do pecuarista brasileiro. Elton. Devanir, o primeiro ponto que a gente tem que observar bem é que a pecuária ela está perdendo muita margem nesses últimos anos, né? Eu tenho feito muita conta de viabilidade da pecuária e fico extremamente assustado com o futuro da nossa pecuária se as margens não melhorarem com o passar do tempo, né? A gente tem percebido nesses últimos anos que o pecuarista está perdendo a capacidade de reinvestimento da estrutura da fazenda, né? De maneira geral, a gente percebe que cada ano que passa a fazenda está perdendo fôlego, está perdendo capacidade produtiva e a margem não está permitindo sobrar dinheiro no caixa para o produtor colocar novamente na atividade, revitalizar a estrutura, os maquinários, enfim, ampliar o tamanho da fazenda, justamente porque as margens, com o passar do tempo, foram se espremendo tanto. E hoje mesmo estava fazendo conta de viabilidade econômica da fazenda que eu estou hoje, e arroba R$300, que parece que é um cenário positivo para nós da pecuária, né, interessante, a gente está só apenas maçando barro, né? Quando você bota todos os indicadores de viabilidade econômica dentro do projeto, a gente percebe que o produtor ele não está ganhando dinheiro, né? Os custos de produção aumentaram muito, os desafios aumentaram muito. Então, além da questão do mercado, que faz com que a gente melhore a margem de lucro da pecuária, que isso não está sob nosso domínio, né? Por mais que a gente consiga discutir e falar a respeito desse ponto, a gente não consegue fazer nenhuma transformação dentro desse quesito. Então, o produtor precisa olhar mais também para dentro de casa, né? O que ele pode fazer dentro da estrutura que ele tem, do sistema de produção que está sob a responsabilidade dele, de como que ele pode aprimorar melhor as estratégias, os manejos, as técnicas produtivas, para que ele consiga tirar mais desse sistema através de coisas básicas, né? A gente percebe que uma das melhores maneiras de aumentar o lucro da fazenda é quando o produtor começa a investir em pessoas, né? Pessoas mais comprometidas, pessoas qualificadas, que recebem treinamentos, que têm uma boa moradia, que estão felizes na fazenda da qual eles participam. Essas pessoas, por si só, elas já têm mais disposição a entregar mais, a estar mais atenta, a cuidar dos desperdícios, né, das perdas mínimas, que às vezes passa batido às vistas de todo mundo e acaba não sendo contornado. Então, o pecuarista precisa, primeira coisa, começar a valorizar bastante a mão de obra
que está dentro da fazenda, e também dar condições de moradias, que a pessoa faça planos de vida também dentro do projeto da fazenda e seja valorizada como um grande patrimônio da propriedade. Que a partir daí nós conseguimos, através dessas pessoas, cuidar daqueles detalhes produtivos que são básicos, mas que trazem grande retorno, como, por exemplo, uma rotina eficiente, né, com máxima de produtividade, né, a semana termina onde muitas coisas foram feitas na fazenda, né, não foi uma semana que foi somente enrolada pela equipe, mas que realmente foram executadas as atividades planejadas. O manejo de pastagem foi bem feito, a salgação sempre esteve bem feita, está lá o sal no coxo de qualidade para os animais, a água dos animais estão sempre limpa, né, água encanada, os animais apartados, saudáveis, todos esses detalhes básicos da rotina do dia a dia é o ingrediente mais fundamental aí para que realmente uma fazenda tenha lucro. Sem esses ingredientes básicos muito bem executados, não há mercado também que reverta a possibilidade futura aí de lucro de qualquer atividade de pecuária de corte. Começa fazendo as coisas básicas bem feitas todos os dias de forma planejada, com máxima produtividade possível. Isso é possível através de pessoas boas, né? Pessoas comprometidas, pessoas capacitadas, né? Agora, a preparação dessa mão de obra, que é um item de extrema importância, como você bem colocou. Então, seria um dos primeiros passos para essa transformação e trazer o aumento da lucratividade? Com certeza, Devani. A gente observa aqui no campo, o produtor rural treina muito pouco a sua mão de obra, né? A gente fez um levantamento agora há pouco tempo atrás com 80 fazendas, boas fazendas no estado do Mato Grosso, as melhores que a gente tem contato, e perguntamos quantos treinamentos que as fazendas deram no último ano para a sua equipe, né? Em média, as fazendas deram de 2 a 4 horas de treinamento ano. Então, você imagina uma fazenda formada por várias pessoas, onde o trabalhador trabalha em média mais de 2.000 horas por ano, aproximadamente, dentro da atividade, e a fazenda sentou apenas 4 horas, quando sentou a equipe para discutir o modo certo, o jeito certo de fazer a coisa, como que se espera que as atividades sejam executadas da maneira correta. Então, isso chega a ser 0,1%, 0,2% do tempo de trabalho que a sua equipe tem, que você gastou dando treinamento, dizendo o jeito certo de fazer as coisas. Então, não tem milagre, né? Quando não tem um alinhamento, não tem um treinamento, não tem um comprometimento firmado entre a empresa e os colaboradores, através de uma reunião formal, através de um treinamento formal, como que se espera que seja bem feita a atividade se não tem essa parada de tempo aí para afiar o machado, né? A gente observa como países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um rebanho menor que o nosso e produz mais carne do que nós. Os Estados Unidos tem metade do nosso rebanho, né? Produz mais carne do que nós. Quando a gente vai na literatura pesquisar o que eles dão de treinamento para os colaboradores deles, são 20 vezes mais treinamentos em relação a nós, brasileiros, damos na nossa pecuária. Então, automaticamente, isso vai refletir no nível de produtividade, né? A gente vai perder potencial produtivo porque nós não estamos investindo em conhecimento que talvez seja uma das maiores e melhores ferramentas que dão mais retorno rápido dentro de qualquer fazenda do que essa ferramenta da capacitação. Um colaborador bem treinado, ao invés de ele estar preocupado com o ganho de peso, com o rendimento do ganho de peso, se ele der o jejum de acordo com o desejado, ele tem uma rentabilidade, seria um percentual. Por exemplo, um aboiado que poderia dar 54%, 55%, daria 56%, 57%, 58%. Isso viria resolver parcialmente ou integralmente essa questão de parar de amassar barro e ter lucratividade. Independente se a arroba está X ou Y, esse raciocínio estaria certo também nessa questão de treinamento? Eu acredito sim, Devani. A gente observa que quando a gente começa a investir em treinamento na equipe, né, começa a colocar pessoas mais comprometidas, elas começam a ficar atentas a todos os detalhes, né? O produtor rural ele não consegue estar em todos os cantos da fazenda ao mesmo tempo, né? A fazenda é uma empresa a céu aberto e que é gigante essa empresa, né? Diferente de um barracão onde você está ali produzindo qualquer material, onde está todos os colaboradores de frente dos olhos do gerente ou do dono, onde está todo mundo observando todo mundo, né? Numa fazenda não, é gigante a fazenda, você tem funcionário, colaborador esparramado na fazenda toda, e tem situações que onde o produtor pode estar perdendo dinheiro, esparramado também por todos os lados. Então, se o produtor tiver que estar presente em todos esses momentos de perdas, né, de potenciais ganhos, ter que ir lá cercar tudo isso, ele mesmo tem que cercar esses potenciais riscos de perdas aí,
se torna um cara cansado, né? Um cara que está sempre correndo atrás do prejuízo, né? E uma equipe acomodada, né? Uma equipe que se mandar fazer, faz, se não mandar, simplesmente espera o mês acabar, espera o salário cair na conta e está tudo certo. A gente precisa ter uma equipe mais comprometida, né? Uma equipe que realmente tenha a visão de dono, né? Veja com os olhos do dono cada oportunidade de evitar prejuízo, como também cada oportunidade de ganhar, agregar um pouquinho a mais aí no faturamento e no lucro da fazenda, como é, por exemplo, essa questão do jejum que a gente dá no momento de abater os animais, tentando ter um rendimento de carcaça mais preciso, né, para que a gente consiga avaliar melhor para quem que a gente está vendendo, quanto que a gente está ganhando. Então, realmente, essa parte de qualificar a equipe, treinar, valorizar e abrir os olhos da equipe para que elas passem a ver detalhes que somente o dono vê, mas que com treinamento é possível que também que a tua equipe consiga ver, consiga entender o impacto de cada prejuízo que está sendo acometido ali no dia a dia, que às vezes é mínimo, é pequeno, são gramas, são detalhes mínimos que estão passando, mas que hoje, no geral, né, da forma que está o lucro pecuária, é justamente essas gramas que vão escapando ali no dia a dia que fazem uma fazenda lucrativa. O Agro 63 visa despertar alguns detalhes, trazendo profissionais técnicos, como é o caso desse bate-papo nosso, para que possa despertar ao produtor que há solução e precisa estar aberto a essas mudanças. Elton, eu quero te agradecer imensamente a sua participação, desejar sucesso e, para mais informações, a Gestap Pecuária com Lucro. Eu que agradeço, Devaninho. Prazer poder participar do teu programa, do Agro 63, levar informação para o produtor rural, né, que é um batalhador, está sempre lutando pela economia brasileira, né, por produzir comida aí para alimentar o mundo, e mesmo com todas as dificuldades que tem, não desiste nunca, né, está sempre de peito aberto, trabalhando e lutando aí para fazer cada vez um agro mais forte. Obrigado aí pela oportunidade e deixo meu abraço aí a todos que estão acompanhando o programa. É sempre muito bom falar com o Elton Cabral, trazendo essas informações preciosas, mas essa conversa não fica por aqui, nós vamos continuar essa prosa muito bacana, mas nós vamos a um breve intervalo comercial, só reforçando o convite para que você nos siga nas nossas redes sociais também, através do YouTube, se inscreva lá, deixa o seu like, né? Acione o sininho, Agro 163BR, nós te esperamos por lá, tá bom? Aí também vai ter novidades. E o nosso Instagram, que é o @agro163br, então entra lá, confira daqui a pouquinho novidades também, é muita coisa boa por aí. Vamos a um breve intervalo comercial e já estaremos de volta. O cafezinho é curtinho, viu? Olha só, eu disse a vocês que o café era curtinho, então o break seria bem rápido e foi mesmo, ok? Vamos seguir então essa prosa muito bacana com o zootecnista Elton Cabral. Vamos conferir. Gosto muito de falar sobre gestão da pecuária, tá? E para isso nós precisamos medir e buscar informações, consultoria para termos uma pecuária de lucro. Esse é o slogan da Gestap, o nosso convidado, o Elton Cabral. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, Elton. Eu que agradeço, Devaninho. Grande prazer poder participar do Agro 63 e poder compartilhar conhecimento aí com todos os produtores rurais. Sempre que a gente fala com o Elton, nós falamos de treinamentos. Mas hoje eu gostaria de entender um pouco mais para que você também que está nos acompanhando em qualquer um dos territórios, do território nacional, dos estados que compõem o país, possam utilizar a consultoria e obter a lucratividade tão desejada ou melhorar a sua lucratividade. Elton, quando um produtor busca uma consultoria, e aqui nós estamos falando no caso, claro, você, a Gestap Pecuária com Lucro, as primeiras reuniões ao chegar na propriedade, como é que é o início desse trabalho para se obter e qual que é o prazo que se tem para atingir as metas propostas na consultoria? Bom, Devanir, o primeiro trabalho que é realizado no início que a gente começa um trabalho de consultoria é entender o que o produtor faz atualmente, né? É fazer o diagnóstico da situação em que está a propriedade, né? Qual é o modelo produtivo que ele decidiu trabalhar, se é cria, recria, engorda, se faz confinamento, TIP, se faz IATF. Primeiro é diagnosticar aquilo que ele faz para entender bem em que estágio que ele está produtivo e econômico também,
e a partir desse momento a gente começa a desenhar um sistema de produção que mais se encaixe dentro da realidade da propriedade, né? Qual o potencial que essa propriedade tem, que muitas das vezes, a maioria das fazendas, quando a gente chega, uma grande maioria, quando a gente é convidado da consultoria, essa fazenda tem potencial a ser explorado, né? Ela está deixando muito dinheiro na mesa e muitas das vezes são coisas que estão escapando pelos dedos, muito simples, coisas que às vezes está na frente do produtor, da gerência dele, mas que não está sendo percebido justamente porque está todo mundo na correria do operacional do dia a dia, né? E a consultoria, como ela vem isenta, ela vem com o olho afiado para ver onde que está escapando alguma forma de agregar produção e lucro, a gente consegue, a partir do diagnóstico, identificar onde que estão essas possibilidades de aumentar a produtividade e aumentar o lucro da propriedade. E a partir daí começa a desenhar uma plano, né? Começa a determinar quais são as etapas para a gente sair do plano inicial, na situação inicial que a propriedade está, até que ponto que nós queremos e pretendemos levar ela de acordo com o potencial identificado para aquela área. Então, é um trabalho bastante minucioso, né, bastante estudado, muito técnico, né, não tem emoção em todo esse trabalho. Na verdade, tem muito cálculo de viabilidade, muito cálculo de custo de produção, para ver exatamente se o produtor está deixando dinheiro na mesa, e a partir daí a gente começa a traçar os rumos de produção e colocar prazos, etapas, responsáveis que vão executar esse planejamento e essa execução, para que realmente a gente tenha uma percepção de melhoria com o passar do tempo, que a gente está conseguindo atingir os objetivos que foram previamente estabelecidos. Geralmente, uma organização básica de uma propriedade, para ela começar a ter gestão, controle produtivos ou técnico, financeiro, leva-se em torno aí de 10 a 12 meses para a gente conseguir consolidar isso, e para deixar uma fazenda praticamente caminhando sozinha, autônoma, com equipe boa, muito bem estruturada, organograma, plano de bonificação, plano de metas, fechamento de resultados, ter um negócio já consolidado, como uma indústria rodando automaticamente, leva-se em torno de 3 a 4 anos para deixar essa empresa praticamente rodando sozinha. Em qual momento se inicia o treinamento com a equipe de colaboradores de uma fazenda? Ele começa desde o start inicial, muito importante desde o primeiro momento, sentar com a equipe, né, explicar para todos quais são os planos para os próximos meses, né, o que vai ser elaborado de plano de ação para a propriedade no próximo ano de trabalho. Então é muito importante trazer a equipe para entender esses passo a passo, até para não haver resistência, né, não haver pessoas que entendam mal o trabalho e achem que a gente está ali para poder atrapalhar. Então, senta desde o primeiro momento todo mundo ali para poder discutir, né, reunir, falar sobre os planos futuros que se pretende para a propriedade e deixar todo mundo na mesma página, né, para que todo mundo realmente entenda para onde que a gente vai nesses próximos meses, né, tirar toda aquela ansiedade, todo o receio de todo o pessoal, para que todo mundo se acalme e vamos seguir junto, mas nós vamos caminhar de mão dadas, um ajudando o outro, porque o futuro melhor é bom para todos nós, né? Que o colaborador das fazendas, ele tem uma preocupação muito grande com a questão familiar, né? A questão dos filhos, a questão da esposa, porque muitas vezes quem reside na área urbana, ele vai trabalhar, a esposa muitas vezes também tem um trabalho a ser feito, as crianças na escola e assim por diante. Agora, vocês têm um desafio, né, de colocar isso em equilíbrio dentro da equipe de colaboradores de uma fazenda. Ponto muito importante, viu, Devanir? Nós temos que ter exatamente qual que é a percepção dos colaboradores em relação à empresa, né? Muitas das vezes, a gente faz muita entrevista com o pessoal das fazendas, né, os colaboradores, e muitas das vezes existe uma insatisfação na equipe, e às vezes o cara vai até embora também, né? Por detalhes bobos, às vezes, né? Pequenos detalhes, como, por exemplo, a qualidade da água da fazenda não é boa, a questão de escola para as crianças é muito longe, não tem transporte que leva, a casa está com a goteira, a casa não é forrada. Tudo isso a gente encontra no dia a dia, e às vezes a fazenda perde um baita trabalhador, um cara que tem um potencial de agregar muito dentro da fazenda, por falta de conversar melhor com os colaboradores, né? Tentar entender o nível de satisfação deles, né? Como estão. Então, essa proximidade com a equipe é fundamental para que a gente consiga tirar do meio do caminho coisas pequenas que possam estar atrapalhando aí o desenvolvimento da equipe e também do trabalho geral da propriedade, né? Certo. Agora, tem um detalhe que a gente sempre prima por isso, que é essa preparação. Hoje nós temos uma dificuldade de mão de obra e esse apagão de mão de obra na área rural, isso não é segredo para ninguém.
Como é que é visto isso dentro? Porque fazer o treinamento para a equipe que já está lá é um ponto, substituir é outro ponto, mas preparar, trazer uma pessoa pronta para dentro dessa propriedade, como é que está sendo esse trabalho, como é que é executado essa preparação de novos profissionais para a área? Você falou num ponto muito importante, Devanir, que é valorizar o que já tem dentro de casa, né? Nós não vamos ter uma equipe pronta, que vai chegar literalmente pronta para a fazenda, né? Esse caos de mão de obra, ele está instalado em todos os setores, né? Não só no agro, mas também na cidade. E é muito importante que o produtor entenda isso, né? Que ele pegue aquela mão de obra que está disponível ali dentro da propriedade e comece a trabalhar essa mão de obra para que ela possa subir a régua, né? O ser humano é um ser que ele evolui, né? Com orientação correta, com treinamento certo, o ser humano ele consegue fazer ele evoluir, né? Diferente de uma máquina que muitas das vezes só deprecia, o ser humano ele consegue crescer em conhecimento, em comprometimento, desde que estimulado da maneira certa, né? Então o produtor primeiro precisa valorizar aquelas pessoas que já estão dentro da propriedade através de treinamento, conhecimento, essa valorização do ambiente de vida da família lá dentro. E a partir daí, só por isso mesmo, estabilizando a equipe, sendo um ambiente bom de trabalho, essa informação corre na região, né? Todos os outros trabalhadores da região começam a ficar sabendo, olha, aquela fazenda é uma fazenda boa para trabalhar, aquela fazenda ela paga em dias, a condição de moradia é boa, lá o colaborador é respeitado, é treinado, tem oportunidade, enfim. Então, só isso faz com que pessoas boas comecem a procurar fazendas boas, né? Pessoas ruins de entrega, de trabalho, de baixa produtividade, elas não procuram fazendas boas para trabalhar. Elas sempre vão procurar fazendas que são fracas, né? Fazendas que não têm gestão, fazendas que são desorganizadas, porque lá é o ambiente onde qualquer um, se não produzir, está tudo certo, vai continuar trabalhando. Fazendas boas atraem pessoas boas. E vice-versa também, pessoas boas não querem trabalhar em fazendas sem liderança, sem gestão, né? Então, o produtor começando a organizar aquilo que já está na mão dele, que é a própria equipe que já está lá dentro, subindo a régua dela, automaticamente ele vai diminuir a rotatividade, automaticamente ele começa a atrair novos talentos. E você imagina, Devanir, que você melhore, por exemplo, 10% o nível de comprometimento e de produtividade de cada colaborador dentro da sua propriedade. O fator multiplicador em termos de produtividade que você vai ter dentro da fazenda, onde 20 colaboradores subindo a régua que seja 10% em termos de entrega, de comprometimento. Dentro de pouco prazo você muda completamente a realidade da fazenda, né? Mas muitas vezes o que acontece é o produtor rural fica só reclamando, e reclamar não ajuda, só piora, né? Só atrai coisas ruins. Então o produtor precisa parar de reclamar e começar a pensar num plano efetivo aí de como melhorar o ambiente de trabalho de maneira sutil, lenta, mais consistente, para que as coisas comecem realmente a mudar aí em relação à sua equipe. Coloca isso em prática e o colaborador entende, a questão financeira deixa de ser o gargalo, deixa de ser a primeira exigência e passa a fazer parte de um contexto. Um colaborador bem treinado, bem preparado, satisfeito, condições especiais, faz com que essa pessoa aumente o seu amor, o seu carinho pelo aquele ambiente e permaneça ali por muito tempo. Exatamente, a gente observa que muitas das vezes, quando se fala em termos salarial, a questão financeira ela é o quinto item, geralmente, para um colaborador querer deixar a propriedade rural. Antes disso vem qualidade de moradia, antes disso vem a satisfação da esposa, antes disso vem escola para as crianças, antes disso vem oportunidade de crescimento e respeito também, depois que vem, por último, a questão salarial. Isso nós estamos partindo do pressuposto que é um bom colaborador, um cara honesto, de caráter, pai de família. Geralmente ele coloca essas prioridades primeiro antes do salário. Se você perder um colaborador por causa de R$100 para o vizinho, possivelmente esse não era um bom colaborador. É um cara possivelmente que só pensa em dinheiro, que qualquer condição de melhor de moradia para a família, ele não ia dar o menor valor. Ele foi embora apenas por causa de R$100 e graças a Deus que ele foi embora mesmo, deixe ir. Mas se é um cara bom que está dizendo que está indo embora por causa de R$100, vá conversar com ele que possivelmente algum desses detalhes básicos aí está faltando e acabou ele decidindo por ir embora e está com vergonha de abrir o jogo e contar porque está saindo da propriedade. Ótimo, mais um trecho desse bate-papo importante. Tem mais conteúdos que nós vamos trazer na sequência nos próximos programas, seguindo falando com o Elton Cabral da Gestap
Pecuária com Lucro. Então, fiquem atentos aí, pode buscar também as redes sociais da Gestap, tem todas as informações lá, busque a equipe técnica, a equipe de consultoria da Gestap. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas o intervalo é rapidinho, é curtinho, igual coisa de porco. Não sai daí. E já estamos de volta, vamos seguindo aqui a nossa toada, o nosso batidão do Agro 163. Então, vamos falar agora de uma preocupação nacional, uma preocupação mundial, que é com os carrapatos. E a Embrapa Gado de Corte tem essa preocupação, vem com a pesquisa. Nós vamos falar mais uma vez com o pesquisador, doutor Renato Andreotti, porque a febre maculosa é uma grande preocupação no campo e na cidade. Vamos conferir. Obrigado pela oportunidade, e a Embrapa é que agradece pela possibilidade de conversar diretamente por meio do seu programa com o produtor. Isso é muito importante para a Embrapa. O primeiro ponto que a gente precisa entender é por que controlar carrapato. No caso dos bovinos de leite, uma lactação aí que tem uma média de produção de 20 litros de leite por dia, se você tiver uma infestação no animal em torno de 40 carrapatos, você vai ter uma perda de 90 litros de leite. E se for gado de corte, essa mesma quantidade de carrapato vai dar um prejuízo ao ano de uma arroba por animal. Então isso já mostra o tamanho do problema. Esse problema aumenta quando a gente conversa sobre a genética dos bovinos. As raças europeias e os cruzados com sangue mais para o lado europeu, ele vai ter um problema maior. Então, aquele produtor de leite que tem a vaca holandesa e seus cruzamentos, ele tem um problema sério. Por quê? Porque vai ter uma quebra na produção e o leite sempre é uma briga para ter um preço justo para o produtor, para que ele possa sustentar a família com a produção lá da pequena propriedade. Então é importante lembrar disso, que o carrapato, na verdade, se não for controlado, ele é seu sócio. E se tiver a raça europeia predominante, ele é o sócio majoritário. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos tomar cuidado quando usar raças europeias e entender que o carrapato é um problema que causa prejuízos econômicos. Hoje em dia, a orientação geral e básica é realizar o controle do carrapato por meio de acaricidas, de carrapaticidas. Acontece que esse uso do carrapaticida, ele precisa ser feito com procedimentos técnicos. O primeiro ponto que precisa ser pensado é de que o produtor precisa usar um produto que funcione 100% na sua propriedade. Por que eu falo isso? Porque o carrapato na propriedade, ao longo do tempo, ele se torna resistente àqueles produtos que o pessoal usa. E muitas vezes o produtor troca o nome do produto, mas continua com a mesma base química e continua tendo o problema da resistência. Esse é o primeiro ponto. Então, para isso, precisa ser feito um teste em laboratório, que a gente chama de bioensaio, ou uma palavra grande técnica que chama biocarrapacidograma. A Embrapa Gado de Corte faz esse teste gratuitamente para o produtor. É só entrar no nosso site, Museu do Carrapato, e seguir a orientação lá, que a gente recebe os carrapatos e faz o teste. Mas pode ser feito também por outros profissionais no mercado. Sabendo, então, que produto que funciona 100%, a gente precisa saber que precisa comprar um produto que seja indicado como carrapaticida para bovinos, um produto aprovado pelo Ministério da Agricultura, isso é fundamental. E, a partir daí, usar tecnicamente o produto. Aí o uso técnico depende
qual que é o sistema de produção, qual que é o tempo de carência para usar os produtos de origem animal, se a vaca está prenha ou não está prenha, se os animais do grupo estão cansados ou não, como que vai ser feita a pulverização. Tudo isso tem que ser feito dentro das normas técnicas. E por isso precisa ter uma orientação adequada, porque senão usa o produto também de forma inadequada e não vai funcionar. O que significa isso? Significa que você gasta o dinheiro com carrapaticida e continua com o problema. Ou seja, aumenta mais ainda os prejuízos econômicos. Por isso, a gente tem um manual que chama 10 passos para controlar o carrapato, que lá no Museu do Carrapato também está à disposição gratuitamente. E no livro que foi citado, tem um capítulo específico detalhando todas essas ações. Mas a gente precisa ter uma boa orientação técnica. Ou seja, o produto carrapaticida não é só chegar na loja e comprar um carrapaticida. Precisa fazer todo um procedimento técnico para controlar a população. Além disso, a gente precisa usar de forma estratégica. O que significa isso? Significa que precisamos começar a controlar o carrapato quando a população das larvas na pastagem estão baixas. Isso significa no final do período seco, início da chuva. Como nós estamos agora. Agora é o período adequado para a gente controlar o carrapato de forma estratégica. Isso melhora o efeito do carrapaticida, porque nós, na verdade, vamos controlar o carrapato na pastagem. Por quê? Isso é importante. Porque 95% da população de carrapato está na pastagem. Aquele carrapato que a gente vê no animal significa apenas 5% do problema. Então, isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Além disso, a gente precisa fazer isso todo ano. Como o carrapato, cada jabuticaba daquela que a gente vê na vaca, quando ela cai, ela faz uma postura de 3.000 ovos, ou que vira 3.000 larvas. E isso contamina a pastagem rapidamente em 60 dias. Então, se a gente deixar de controlar os carrapatos de forma adequada por 60 dias, o problema volta todo rapidamente. Então, esse é o primeiro ponto. Trabalhar com o controle químico de forma estratégica. Mas existem outras tecnologias que a gente pode também auxiliar nesse processo, como fazer o manejo para reduzir o uso do carrapaticida. E no nosso caso, a gente orienta um sistema chamado Sistema Lonitic, que é um sistema que nós podemos abrir mão do uso de carrapaticida se for feito adequadamente. O sistema Lonitic a gente desenvolveu pensando na vida do carrapato. A gente sabe que o carrapato tem 21 dias, quando a larva sobe do animal, com 21 dias depois ele cai. Então a gente fez um sistema com 4 pastos, que o animal fica 28 dias em cada pasto. Isso, com 28 dias então, ele ficando no pasto, a gente separa o carrapato da larva. Como os bovinos vão continuar rodando e o pasto vai ficar vazio, quando o animal retorna no primeiro pasto, ele vai ter um período de descanso, que a gente chama de vazio sanitário. Lá no sul do país é muito usado o termo diferimento. Então, a gente tem aí 84 dias sem o bovino. Como o carrapato não consegue sobreviver sem ter um hospedeiro, a população de larvas baixa praticamente a zero. E com isso nós vamos ter uma infestação baixíssima dos animais abaixo do limiar econômico. Com isso a gente resolve bem o problema do carrapato. É lógico que isso envolve um manejo
isso seria assim a cada 28 dias, significa que a cada 4 semanas, toda segunda-feira, por exemplo, a gente tem que mudar de pasto os animais. E com isso a gente consegue fazer um trabalho reduzindo o custo do uso de acaricidas e reduzindo a contaminação também. A vacina da Embrapa Gado de Corte, ela já tem uma patente depositada. É uma vacina que tem um efeito de 70%, em torno de 70%. Isso resolve bem, principalmente para animais cruzados, e pode ser associado ao controle químico também para reduzir o uso de carrapaticidas, dependendo da situação. Então, é importante lembrar que todas essas ferramentas, elas precisam ser desenhadas dentro de um manejo para cada propriedade, dependendo da situação da propriedade. Obrigado, doutor Renato, mais uma vez pelas suas preciosas informações. Um grande estudioso, um grande cientista que contribui de forma significativa para o bem da população, dos animais, do campo, da cidade. Então, essa preocupação é muito válida e importante. O Agro 163 vai a um breve intervalo comercial, mas a pergunta é assim: você já se inscreveu no nosso YouTube? Não, faça isso agora mesmo. Enquanto você toma um cafezinho, rápido você já entra lá, já se inscreve no Agro 163BR, já deixa o seu like e também confira todo o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as informações atualizadas. Combinado? Então, vamos a uma água e um café e eu já estarei de volta. Promessa é dívida e eu disse a você que era só o tempo de uma água e um café e seguimos a conversa, seguimos a prosa aqui no Agro 163. Bom, sustentabilidade é um assunto, não é um assunto da moda, é um assunto para sempre. Nós temos que cuidar, nós temos que entender, nós temos que contribuir, né, com o meio ambiente para que nós tenhamos uma produção sustentável, lucrativa, funcional, mas de muito respeito. E eu tenho sempre o prazer de conversar com a Yaeli Bonfim, jornalista e apresentadora do Planeta Campo. Vamos conferir? Obrigada a você, eu fiquei muito feliz com o seu convite, muito honrada, na verdade, de estar aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que é meu amigo e que me acompanha desde o comecinho, né? A gente começou, eu comecei com você lá no canal e que agradeço muito por todas as oportunidades, por toda a parceria. Então, realmente é um prazer estar conversando com você hoje. Não tenha dúvida, isso é recíproco, o que a Iá disse, do nosso carinho, do nosso respeito muito grande. Mas eu preciso aproveitar o máximo tempo que nós temos para trazer essas informações. Eu até fiz algumas anotações baseadas nas suas orientações. E a gente sabe que nos últimos anos você se dedicou muito a essa questão da sustentabilidade. E é importante a gente falar da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. E agora, o que te motivou, o que fez com que você focasse nesse assunto tão importante e como tem sido a recepção dessas iniciativas? Olha, Deva, eu vou te falar que lá em 2012, quando eu estava me formando na faculdade, eu já me interessava muito por sustentabilidade, pela Amazônia, enfim, por tudo isso. E aí eu fiz um curso, fui com o Exército Brasileiro, inclusive, conhecer a Amazônia. Foi uma experiência muito interessante. E depois disso, trabalhei em vários lugares e comecei a trabalhar no canal rural há praticamente 8 anos. E aí conheci o agronegócio com mais profundidade e me apaixonei pelo setor, vi a importância que ele tem para a economia, vi o que os produtores rurais fazem de sol a sol por esse Brasil afora. E, de repente, começaram a surgir de uma maneira muito, muito forte, né, na mídia, em todos os lugares, a questão da sustentabilidade. E muitas vezes o agronegócio era apontado, né, como um dos vilões aí das mudanças climáticas, do aquecimento global, do desmatamento. E eu trabalhando ali de perto com o agronegócio, via que isso não fazia muito sentido. E então foi quando eu uni essas duas coisas, esses dois conhecimentos, né, que era a sustentabilidade, que era algo que eu já carregava desde a faculdade, com os meus conhecimentos no canal rural, vendo o agronegócio de perto, e comecei a pensar, olha, peraí, a gente tem que contar essa história direito, né? A gente precisa mostrar para o público
que não é bem assim. A gente precisa mostrar a realidade do que os produtores rurais fazem pelo Brasil inteiro, do que as agroindústrias estão interessadas em fazer. E aí surgiu a oportunidade do Planeta Campo, do Pacto Extraordinário primeiro, né, com o apoio da Corteva, e depois com o Planeta Campo focado 100% em sustentabilidade, e as coisas foram acontecendo. Mas foi assim que eu uni esses dois propósitos, né? São duas coisas que a princípio pareciam não se conciliar, mas que depois eu vi que tinham tudo a ver uma com a outra. Interessante porque o que nós precisamos é justamente de jornalistas, de pessoas que são da área urbana, levar esse conteúdo, levar essa informação. É importante que o telespectador passe a entender um pouquinho mais, né? E essas paixões, elas são contagiantes, é saber. Agora, olha, é importante que quais são e qual é a sua opinião sobre os principais fatores que tornam o agronegócio brasileiro um modelo de sustentabilidade? E por que você acha que essas práticas muitas vezes não recebem o devido reconhecimento no cenário global? Importantes, né, Deva? Duas das principais que eu acredito que sejam o grande problema. Número um é a desinformação, o desconhecimento realmente. Eu acho que a grande maioria das pessoas não conhece de fato o que os produtores rurais fazem, né? As pessoas normalmente na cidade dividem, né? A agricultura familiar é o que realmente alimenta a gente. O agronegócio, os grandes produtores só vendem commodity, só vendem para fora. E, na verdade, as pessoas não têm noção de que, por exemplo, cerca de 80% da nossa soja, por exemplo, é produzida por pequenos produtores rurais. Então, a gente, na verdade, não existe essa divisão. Então, esse, por exemplo, é um dos desconhecimentos que a população tem. Além desse desconhecimento, a gente sabe que também existem interesses comerciais muito grandes por conta da nossa concorrência, da nossa capacidade de produzir com muita eficiência e com muita qualidade e preservando, que é o que o mundo cada vez mais quer. Então, eu acho que tem esses dois fatores importantes, né? De um lado, o desconhecimento, de outro lado, interesses comerciais que acabam jogando cada vez mais desinformação para a população sobre o nosso setor. E aí as pessoas acabam desconhecendo fatores importantes, como esse que eu falei, né, da agricultura familiar, como outros que a gente consegue produzir, por exemplo, 3 safras no mesmo ano, na mesma área, sem precisar desmatar, como o nosso aumento de produtividade nos últimos anos, que nos permitiu aumentar exponencialmente a produção de grãos e de carne no Brasil, sem precisar aumentar tanto a área na mesma proporção, né, que não sabem que a gente é o país que mais utiliza biológicos no mundo atualmente. Então, eu acho que essa falta de compreensão do público é que acaba gerando todo esse nosso problema de comunicação. E aí cabe a nós, né, cada vez mais sermos protagonistas dessa história e tentar cada vez mais assumir realmente a narrativa, né? A gente se colocar como protagonista e a gente começar a contar a nossa história, não ficar apenas se defendendo, mas contar essa história de uma maneira que conecte o público, que leve informação e que também utilize, né, as ferramentas todas de propaganda, de marketing que a gente tem. O Brasil é muito forte nisso, em diversas marcas. Então, a gente pode utilizar esse conhecimento também a favor do agronegócio, a gente tem projetos nesse sentido, né? Então, eu acho que tudo isso precisa caminhar junto para a gente melhorar essa questão da comunicação do agronegócio e conseguir melhorar a nossa imagem. Esse é um assunto interessante, Iá, que as pessoas possam se interessar. O convite que a gente faz é para que as pessoas busquem essas informações. Essas informações, elas não estão fechadas numa gaveta só para nós que somos do agronegócio termos acesso, mas todos vocês podem e devem ter acesso para entender realmente isso, essa informação e poder contribuir com a divulgação, não é? Com certeza, Deva. E eu acredito que assim a gente precisa ser agente de informação sobre o nosso país, porque no fim das contas o agronegócio é a locomotiva do Brasil em termos de economia, né, em termos sociais, porque a gente percebe que grande parte do nosso Brasil, principalmente quando a gente fala do interior, a gente percebe que o agronegócio está desenvolvendo a sociedade, está levando emprego para as pessoas, está levando renda, né? A gente vê muitas cidades, por exemplo, que antes eram cidades com os níveis de IDH, os índices de desenvolvimento humano, muito subdesenvolvidos,
se desenvolvendo a partir do agronegócio. Então, a gente precisa ser agente de informação como brasileiros e ter orgulho do que a gente faz, né? O agronegócio é uma das coisas mais lindas que o Brasil faz e a gente precisa ter orgulho de falar sobre isso, não nos atacar. Como é que essa receptividade, essa sua visão, essa experiência pode ser compartilhada? Com isso, eu pude ver o quanto realmente a pecuária ela é feita de uma maneira, hoje em dia, muito eficiente e com características que lá fora são, inclusive, muito valorizadas. A gente vai no mercado, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vai no mercado, uma carne de um gado criado a pasto, ela tem uma propaganda diferenciada das outras. E quando a gente olha aqui para o Brasil, isso é o que a gente faz, né? Praticamente todos os pecuaristas fazem. Quando a gente faz, por exemplo, o confinamento, é basicamente para terminação e é um pequeno percentual dos produtores que trabalham assim. Então, a gente vê que os animais aqui, eles vivem com qualidade de vida, a gente tem o bem-estar animal, a gente tem várias práticas eficientes para melhorar a qualidade do solo, sequestrar carbono, porque isso acaba deixando a pastagem muito mais saudável, muito mais nutritiva para os animais. E tudo isso a gente falou um pouco no Pato Extraordinário. Tinha um dos quadros do programa que era só sobre sustentabilidade e que a gente ia mostrar a história dos produtores que tinham resultados excelentes, né, tanto financeiros, quanto de qualidade, quanto em sustentabilidade, e que a gente mostrava nesse programa. Então foi um projeto muito interessante porque eu pude ver que em praticamente todas as regiões do Brasil como os pecuaristas se dedicam realmente e como, na verdade, a gente falar de sustentabilidade é falar em eficiência. Então, quando a gente não tem sustentabilidade, a gente não tem eficiência na produção. E isso tudo está conectado e mostra como a nossa pecuária realmente vem trabalhando com muita produtividade e produzindo uma carne de muita qualidade, né? Hoje a gente exporta aí para os países mais exigentes do mundo, e isso é porque a gente faz uma carne de qualidade, e qualidade está totalmente relacionada com sustentabilidade. E no Passo Extraordinário a gente pôde mostrar isso, então foi um trabalho, um projeto que me deu muito orgulho, foi o início aí dessa caminhada unindo, né, o agro e a sustentabilidade. Como é bom falar com você, Yael, sempre muito bom, uma grande profissional, uma grande jornalista e apresentadora do Planeta Campo. E assim, nós vamos encerrando a nossa edição de hoje, já nos preparando para os próximos programas. Contamos sempre com a sua preciosa audiência. Fiquem tranquilos, fiquem na paz, sucesso, bons negócios sempre e pecuária sempre em alta. Um abraço, até mais.